Vamos agora chamar imediatamente o nosso Alan Garcia, que está agora em Bebedouro. Esse incêndio agora, vamos trazer essas informações. Alan Garcia, você, quais são as condições de incêndio aí agora? O que está acontecendo? Nos atualize. Wilson, Corpo de Bombeiros ainda aqui, mas já se preparando, começando a sair. Por quê? Esse aqui é o imóvel que pegou fogo. Vamos tentar mostrar um pouco de longe, por conta do risco que existe sim da estrutura desabar, como ficou lá dentro. Tá aí, tudo que tinha lá dentro pegou fogo, o telhado, que é aquela telha pesada de brasilite, caiu por cima de tudo, o que dificultou bastante. Você ainda vê fumaça lá dentro, né? Vamos ver se a gente consegue captar essa imagem aqui. Ainda tem fumaça saindo lá de dentro, o Corpo de Bombeiros está se preparando para sair, mas estou ouvindo aqui que eles parece que vão desistir dessa saída agora, hein? Porque tem ainda fumaça saindo ali de dentro. Eu vou conversar com o sargento Walker, porque é o seguinte, Wilson. Esse incêndio começou na madrugada. Veio uma equipe do Corpo de Bombeiros, conseguiu controlar as chamas e foi embora. Só que no meio da manhã de hoje, por volta das 10, o pessoal ligou de novo para o Corpo de Bombeiros. Sargento, boa tarde para o senhor. Por que vocês precisaram voltar novamente? Boa tarde a todos. Fomos acionados pela central um foco de incêndio aqui na ladeira de Bebedouros. Ao chegar no local, verificamos que o foco se tratava na parte superior da residência e, devidamente com os nossos equipamentos de proteção individual, adentramos ao local e fomos direto combater o foco principal lá na parte superior da edificação. A gente sabe que é uma área que está desativada por causa da estabilidade do solo, mas tinha alguém dentro na hora do incêndio, alguma vítima? Não, essa informação nós não temos. Ao chegar no local, é um local sem vítimas e apenas danos materiais. E a gente já também acionou a Defesa Civil para comparecer ao local e fazer análise da edificação e dar o parecer sobre os riscos da edificação que eles apresentam. Sargento, eu queria entender, até para passar para o pessoal que está nos assistindo, qual o risco dessa estrutura com esse incêndio? Uma área desativada, ou seja, que a gente não sabe como já estava essa estrutura. E agora, com esse incêndio, qual o risco que isso daqui proporciona, principalmente para os motoristas que passam por essa região? E o que é que deve ser feito? Qual a necessidade de isolar esse local? A análise principal, a análise primária, é que há bastante material combustível. A gente, lá na parte interior da edificação, a gente não conseguiu observar áreas colapsadas, a estrutura em si do prédio. Todavia, nós não temos a capacitação técnica, né, para informar a condição real da edificação. Por isso, foi acionada a Defesa Civil para comparecimento dos engenheiros e a análise técnica ser devidamente realizada. Perfeito, sargento. Muito obrigado pelas informações do senhor. Wilson, eu estava conversando também com outro sargento, que ele estava falando, a gente estava chegando nesse local e ele disse, olha, fica afastado da marquise, essa parte aqui de cima, porque infelizmente pode desabar, né? O incêndio, claro que causou um estrago aí na estrutura e como eles não têm o poder de avaliar essa situação e só a Defesa Civil, eles pediram para a gente se afastar, né? Exatamente por eles não entenderem o tamanho do risco. Eles sabem que existe, mas qual o tamanho desse risco? Tanto é que uma viatura ficou aqui, isso foi proposital, parar a viatura um pouco mais para cá, a outra viatura um pouquinho mais para lá, está aqui, do outro lado, e nada na frente do imóvel, por conta desse risco. Então, olha o perigo que foi esse incêndio nesse imóvel. Aparentemente um imóvel bastante antigo, sem uma reforma recente, está desativada por causa da estabilidade que precisou ser toda essa área aqui, né? Os moradores, os comerciantes saírem, porque era uma área muito comercial. Tinham mercadinhos, o pessoal que morava aqui também, tinham padarias. A gente não consegue entender que tipo de comércio era esse daqui, mas vê que era uma estrutura de comércio, porque existem aquelas estantes de metal, estou vendo daqui uma máquina datilografar, enfim, tem uma estrutura bem grande lá dentro que demonstra ser de um comércio, que era um comércio funcionando, mas a gente ainda não sabe dizer.
Eu falei para vocês que aqui era aquele telhado, aquela telha Brasilite. Olha aqui na frente, os pedaços delas aqui, o incêndio atingiu, tirou a estrutura de madeira e elas caíram. E com essas telhas em cima de tudo que pegou fogo, o trabalho do Corpo de Bombeiros ficou ainda mais difícil. E continua aquele fogo ali. Eu vou conversar de novo aqui com o sargento. Ô, sargento, por favor, vem aqui olhar comigo, por favor. Eu estou com dúvida com aquela fumaça que está saindo. É mais um fogo que está surgindo ou normal aquilo dali? A gente adentrou, fez a vistoria. Todavia, há material muito quente lá dentro. Então, a princípio, a nossa equipe fez a vistoria e não constatou que, a princípio, é de foco de incêndio para que esse incêndio volte. Porém, ainda há material combustível muito quente, a gente fez o resfriamento, fez o rescaldo, mas essa fumaça que você observa ali é apenas o material ainda que a gente espalhou, material que há lá dentro, mas sem risco de retorno do incêndio. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pelas informações. Bom, Wilson, já tranquilizou um pouco, né? Eu estava realmente um pouco assustado aqui. Fumaça, como existe aquele ditado, onde há fumaça há fogo. Fiquei com medo que as chamas estivessem voltando, mas o sargento confirmou que não. O que é preciso fazer agora? É preciso a Defesa Civil vir aqui. O sargento disse que a Defesa Civil do município já foi acionada para fazer uma vistoria do local e saber qual o risco dessa estrutura desabar. O incêndio foi gigantesco, começou na madrugada e o pessoal conseguiu controlar ainda na madrugada, mas teve que voltar no meio da manhã, porque o incêndio, as chamas retornaram. Então existe um grande risco aqui. Fica aí então o trabalho agora para a Defesa Civil. Eu volto com você. Muito bem, Alan, perfeito, trazendo as informações aí. Eu estava na dúvida, enquanto o nosso querido repórter cinematográfico, quem é que está com o nosso querido... Hã? É o Cleverton. O Cleverton deu um zoom, inclusive, com a nossa câmera até o local aí atrás onde você está, e me parece ser uma oficina, né? Acho que era antes uma oficina, além de muitas máquinas de datilografia, outros equipamentos, enfim, aquelas estantes para guardar, inclusive, os equipamentos das pessoas que talvez colocassem lá para serem consertados, não sei, enfim. E aí é muito papel, né? Muita madeira, né? O que traz para o Corpo de Bombeiros disso, inclusive, em relação ao combustível para que o fogo pudesse se propagar. Como você bem disse, o fogo começou lá em cima, não se sabe o porquê, né, do incêndio, se alguém entrou e fez o incêndio, acabou causando incêndio propositadamente, ou se foi um curto-circuito, não sei. Enfim, aconteceu lá em cima, a estrutura de madeira acabou sendo consumida pelo fogo e o que tinha de teto acabou desabando. Lembrando que nós estamos mostrando essas imagens, trazendo essas informações com exclusividade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. É a notícia na velocidade em que ela acontece, se acompanha aqui sempre no nosso Fenômeno Fica Alerta. Alan, primeiro se abriga aí então por conta do risco, né, dessa marquise também desabar, porque a gente não sabe a que ponto agora as chamas chegaram e com o calor da chama, né, inclusive no concreto, no cimento aí e nessa laje, pode ser que tenha comprometido, fragilizando e ela possa de repente desabar a qualquer momento. Eu espero que isso não aconteça, mas se sim, terá que ser derrubada, terá que ser demolida para evitar que coloque em risco as pessoas que passam por essa região. E vejam que é o local lá de Bebedouro, onde vários locais já estão, praticamente todos eles já estão desocupados, as pessoas foram obrigadas a sair daí, porque o local está em criticidade, como nós estamos acompanhando nos 4 bairros, mas agora esse incêndio, e aí a SMTT já também aqui com os agentes organizando o trânsito, por conta do trânsito que está ficando complicado, já é complicado nesse horário, e agora mais ainda por conta dos 2 caminhões-tanques que estão ali, exatamente para proteger e preservar os carros que passam, as pessoas também, para que elas não fiquem expostas ao que pode acontecer a qualquer momento, o desabamento daquela marquise. Muito bem, Alan, você volta daqui a pouquinho, muito obrigado pelas suas informações. Então, para você que está se dirigindo agora para aquela área, para Bebedouro, enfim, então faça o seguinte, busque outras vias alternativas, ou então espere, porque nesse momento o trânsito vai ficar complicado para que você não fique então preso no engarrafamento, tá? E aí agora vamos aguardar o Corpo de Bombeiros fazer uma perícia junto com a Defesa Civil para saber em que situação está o prédio a partir agora desse momento, depois que as chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. Muito bem.